E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero de novo falar sobre Walter Benjamin. E eu vou voltar a falar desse livro aqui, Rua de Mão Única, Infância Berlinense, 1900, um livro publicado pela editora Autêntica. Hoje eu quero falar especificamente sobre um trecho em que ele fala sobre as 13 teses contra os snobs. Quem serão esses snobs, né? Nós vamos então passar um pouco a limpo toda essa história daqui a pouco, tá bom? Eu quero começar dizendo o seguinte: se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. E se você ao final do vídeo tiver gostado dele, não esqueça de deixar o seu like. Vamos lá então? Vamos lembrar então quem foi Walter Benjamin? Um filósofo alemão que viveu entre 1892 e 1940. Um filósofo, talvez, um ensaísta, um crítico literário, um autor de uma imensa obra que envolve religião, política, estética. E vamos lembrar, né? Infelizmente, Walter Benjamin era judeu, alemão e morreu fugindo do regime nazista. Rua de Mão Única é um conjunto de aforismos, né? Um conjunto de frases, vamos dizer assim, que procuram concentrar ideias importantes, né? Eles foram escritos e publicados provavelmente na década de 20 do século 20 e nós vamos analisar então um trecho aqui de um subtítulo assim denominado: é proibido afixar cartazes. Esse conjunto está entre as páginas 28 e 29 e se chama 13 teses contra os snobs. Essa é uma marca do Walter Benjamin. Quem seriam os snobs, né? São 13 proposições. Me parece que para cada frase ele opõe, né? Ele coloca uma frase adversativa. E me parece que os snobs seriam os supostos agentes a quem ele critica, né? E que ele vai chamar às vezes de primitivo, a quem ele vai, parece que, identificar como sendo um burocrata, porque ele vai falar muito de documento. Então, na coluna da esquerda, ele vai falar de arte, e na coluna da direita ele vai falar de burocracia, documento, de primitivos. Aparentemente os snobs são aquelas pessoas que estariam identificadas com aquilo que está na coluna da direita. De qualquer forma, tem uma coisa bem legal aqui, né? Um conteúdo bastante interessante. Por exemplo, número 1, o artista faz uma obra. Aí ele opõe: o primitivo espreme-se por documentos, né? Quem é o primitivo? Um burocrata, né? O que ele está opondo aqui? A arte, a criação, né? O artista faz uma obra, ele cria. O burocrata primitivo é obcecado pelos documentos? Provavelmente. 2, a obra de arte só acessoriamente é um documento. Aí ele diz, na outra coluna: nenhum documento é enquanto tal uma obra de arte. Interessante, né? Uma obra de arte é um documento? Por exemplo, no campo da historiografia, nós temos trabalhado já há muito tempo, né, há muitas décadas, com a ideia de que uma obra de arte é um documento. O que nós entendemos por documento? Qualquer vestígio material ou documental, né, de presença humana no passado. Então, se um ser humano pintou um quadro, por exemplo, isso é um documento. Ali está presente uma concepção de arte, uma concepção de mundo, né, um posicionamento diante do mundo, e isso naturalmente interessa ao historiador, à historiadora, como documento no sentido de um vestígio de como um determinado ser humano, um determinado grupo de seres humanos pensava num determinado momento da história, né? Então, agora, o que ele está dizendo aqui é: uma obra de arte pode ser um documento, mas ele diz só acessoriamente. Dá a impressão que ele está dizendo: uma obra de arte é muito mais do que um documento, e eu concordo naturalmente com isso, né? Só de forma secundária uma obra de arte pode ser considerada um documento. Uma obra de arte é uma obra de criação, uma expressão do espírito humano, talvez uma das melhores formas de expressão do espírito humano.
Terceira proposição: a obra de arte é uma obra-prima. E aí ele opõe a isso: o documento tem função didática. Então, uma obra de arte é fundamental, importante, né? Veja que nós estamos aqui trabalhando primeiro com um aforismo. O que é um aforismo? Um aforismo é uma frase que procura condensar uma ideia, mas tem sempre um caráter profundamente metafórico. Então, de fato, interpretar uma frase desse tipo não é muito simples, porque ela é propositalmente uma frase aberta e polissêmica, né? Quer dizer, sujeita a uma multiplicidade de significados. Quarto, os artistas aprendem o seu ofício com a obra de arte. A frase que eu ponho agora: o público é educado perante os documentos, né? Então, qual é a função do documento, né? É coibir, é educar, é fazer com que as pessoas sejam educadas no sentido de que os instintos egoístas, vamos assim dizer, sejam coibidos, sejam colocados sob controle. Pode ser, mas ele opõe isso à ideia de que a obra de arte ela não é aprendida pela coação externa, ela é aprendida na própria prática, né? Ou seja, como é que você educa, como é que você se torna um artista? Admirando a arte, observando a arte, cultivando o espírito artístico dentro de si, né? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. É possível imaginar que ele estivesse querendo dizer algo dessa forma, né? Ou seja, nós somos seres criadores, criativos, né? Como é que nós cultivamos a criatividade? Observando aquilo que é criativo, né? Então, como é que você aprende a fazer uma obra de arte? Né? Vendo obra de arte. Não só vendo obra de arte, né? Mas a própria obra de arte, como um ato de criação, ensina o que é ser criativo, né? Isso é fantástico. Quinto, as obras de arte distanciam-se umas das outras pela sua perfeição relativa. Olha que legal isso, né? Qual é a diferença entre uma obra de arte e outra? A perfeição de cada uma, né? Ou a perfeição relativa, o quão perfeita cada uma delas é. Por outro lado, todos os documentos comunicam pelo lado dos conteúdos, né? Então, o documento está focado no conteúdo. A obra de arte está focada na sua própria perfeição e ela se relaciona com outras obras de arte em função, vamos assim dizer, do nível de perfeição que cada uma delas apresenta. Ou seja, o que distingue uma obra da outra seria, né, uma obra de arte da outra, seria o seu nível de perfeição. Me parece que aqui ele está dizendo: não tem obra de arte imperfeita, mas existe obra de arte que seja mais perfeita que a outra, né? Lógico que o que seria essa perfeição, de fato seria algo, a gente teria que discutir, seria algo necessariamente relativo. O que é perfeito para mim não é perfeito para outra pessoa. Sexto, conteúdo e forma são só uma coisa na obra de arte, substância. Nos documentos, por outro lado, né, domina em absoluto o material. Quer dizer, o fundamental no documento é a sua materialidade. Me parece que ele está insinuando aqui que existe algo como uma aura, né, uma substância, existe algo de transcendente, existe algo que está além da própria materialidade da obra de arte, que é aquilo que leva o artista a criar e a conceber aquela obra de arte. Tanto a originalidade, como a criatividade, como também, eventualmente, o fato de uma obra de arte retratar um fenômeno, por exemplo, transcendente, né? Sétimo, a substância é aquilo que foi comprovado, a matéria é aquilo que foi sonhado. O que é dizer que a substância é aquilo que foi comprovado, né? Isso para mim é um tanto quanto enigmático. Ele tinha falado em substância logo acima, que parece que a aura da obra de arte, né? Então a obra de arte demonstra a sua aura pelo próprio ato de se expor, né? Quer dizer, a obra de arte, uma vez colocada à exposição, ela mesma comprova a sua dimensão substancial. Me parece que é isso que ele está querendo dizer. Oitavo, na obra de arte, a matéria é o lastro de que a contemplação se liberta
Quanto mais nos perdemos no documento, tanto mais denso ele se torna, matéria, né? Ou seja, parece que o documento está sempre restrito a si mesmo, né? A obra de arte não, a obra de arte sempre traz um lastro de contemplação, né? Quer dizer, para criar a obra de arte é necessário contemplar, né? O próprio ato de criação é um ato de contemplação, né? E só quem consegue contemplar a natureza, contemplar a vida, contemplar o transcendente, me parece que é quem consegue criar, né? Esse transcendente, naturalmente, não é sinônimo de religioso, né? Pode ser um transcendente religioso, mas pode ser também um transcendente laico, entendendo que transcendente é só aquilo que está além daquilo que é visto, né? No caso aqui, a substância, a aura. 10º, a obra de arte é sintética, ela é uma central de energia. Aí em adversidade, né, em adversão, outra frase que se opõe à fecundidade do documento pede análise, né? Então o documento está focado no racional, na função analítica, racional. A obra de arte, ela sintetiza uma energia. Isso é interessante, né? Quer dizer, o que acontece quando eu crio uma obra de arte? Uma obra de arte é uma explosão de energia, né? A criatividade é uma explosão de energia. E a obra de arte é uma síntese dessa explosão de energia que se processa no interior do sujeito artista, né? Me parece que é isso. É assim que eu interpreto essa frase. 12ª, a virilidade das obras de arte reside no ataque. A inocência serve de capa ao documento, né? Quer dizer, está dizendo, o documento é manso, a obra de arte ataca, né? Não sei se você já teve a experiência, como eu tive, por exemplo. Eu estava vendo um desses painéis aí enormes do Cândido Portinari, que retrata os retirantes, né? E eu parei diante de uma obra dessa e eu fiquei assim em estado de choque, não só pela cena retratada, né? Por exemplo, a menina morta sendo carregada por sua família, mas também o tamanho daquela obra de arte, mas também a beleza daquela obra de arte, né? Eu me senti literalmente atacado por aquela grandeza, né? Algo veio ao meu encontro, algo me indagava, algo mexia comigo e eu parei, fiquei chocado diante daquela imensa obra de arte e eu chorava. E eu não sabia por que eu chorava, eu não sabia se eu chorava de empatia com aquela família que sofria, eu não sabia se eu chorava porque eu estava assustado com o tamanho, né? Um painel enorme de mais de 2 metros por mais de 2 metros, ou se eu simplesmente estava encantado com toda aquela beleza, né? Lendo essa frase do Walter Benjamin, eu acho que eu encontrei uma expressão. Eu fui atacado pela obra de Cândido Portinari, esse artista brasileiro maravilhoso. 13º e último aforismo. O artista parte à conquista de novas substâncias. O homem primitivo, por sua vez, né, entrincheira-se atrás dos materiais. O primitivo, o burocrata, ele se esconde atrás de materiais e documentos, mas o artista, ele vai à conquista de novas substâncias. Ele está falando do quê? Substâncias materiais. Dos materiais são utilizados, por exemplo, para pintar. Você pode pintar com óleo, você pode pintar com tinta acrílica, você pode pintar com pastel seco, com pastel úmido, você pode pintar com aquarela. É isso que ele está falando de substância material, ou ele está falando de substâncias imateriais? Ele está falando do espírito de inquietude, né, que leva, que conduz todo artista a criar algo, essa busca de uma nova substância, falando de substância no sentido de substância da criatividade, substância da inspiração, aquilo que vai servir de matéria-prima para a criação de uma obra literária, de uma obra de arte plástica, né? Não sei, mas é possível imaginar uma série de coisas aí, né? Bom, de qualquer forma, eu adoro falar de arte, né? Vocês sabem que
Eventualmente eu também procuro criar algumas coisas, algumas peças de artesanato, alguns quadros muito simples, né? Faço isso como um artista amador, iniciante. De qualquer forma, a experiência de criar é uma experiência maravilhosa para mim e isso tem produzido um impacto importante sobre a minha vida. Espero que essas ideias de Walter Benjamin tenham também servido de inspiração para você, ok? E você, descobriu quem são os snobs? São os burocratas? São as pessoas supostas aí nessa segunda coluna, nessa segunda frase que aparece em cada tópico? Talvez, né? Diz aí pra mim o que você acha. Um abraço e até o próximo vídeo.